Paulista vencer na rodada, o Corinthians teve trabalho para bater o Sport ontem na Arena de Itaquera. O resultado acabou sendo ótimo também para o técnico Jair Ventura, que fazia a estreia dele na Casa Alvinegra. Acompanhe a história desse jogo na reportagem de Jonas Campos. Contra o Palmeiras, derrota por 1-0 no Allianz Parque. Contra o Flamengo, empate sem gols no Maracanã. Contra o Sport, enfim, a estreia do técnico Jair Ventura na Arena de Itaquera, que recebeu 21 mil torcedores na noite deste domingo. Em busca da primeira vitória no comando do clube, Jair escalou um Corinthians para propor mais o jogo, com Roger de volta ao comando de ataque. E as primeiras boas chances da partida tiveram justamente o centroavante como protagonista. Primeiro ele recebeu de Cleison e cabeceou por cima da meta de Magrão. E depois do passe açucarado de Jadson, desviou de primeira e quase fez. Na resposta do Sport, porém, o árbitro marcou o pênalti de Henrique em cima de Hernani. O brocador foi para a bola, bateu no meio do gol e fez 1-0 para a equipe visitante. Neto Moura ainda tentou ampliar a vantagem de longe, muito longe, mas Cássio tirou onda, matando a bola no peito cheio de estilo. Não é muito meu perfil fazer essas coisas, mas às vezes eu até brinco com o pessoal de perto, de meia distância para fazer gol, mas do meio campo não. Aos 42 minutos, o Corinthians chegou perto do empate com Douglas, que chutou firme da entrada da área, mas parou na boa defesa de Magrão. Romero, já no segundo tempo, também levou perigo nesse chute cruzado. E aos 13 minutos, depois do bate-rebate na área, a bola sobrou para Jadson dar o tapa de pé esquerdo, deixar tudo igual em Itaquera e marcar o primeiro gol da era Jair Ventura. O Sport respondeu rápido, com Morato e Neto Moura levando muito perigo ao gol de Cássio. Aos 21 minutos, Roger de cabeça tentou a última dele no jogo. Depois, o camisa 9 deixou o campo para a entrada de Pedrinho. Mas foi um herói improvável que aos 43 minutos apareceu para fazer o gol da virada corintiana. Após o cruzamento de Cleison e o desvio de Romero, Danilo Avelar colocou lá dentro. Eu tinha olhado ali que faltava, se não me engano, 1 minuto, 2 minutos, né, para acabar, para dar os 45 do segundo tempo. Me arrisquei, eu vi que a jogada estava do outro lado, onde o Cleison fez uma jogada individual e eu vi que não tinha ninguém na área para fazer a cobertura. Tentei ver o que aconteceria e, graças a Deus, tive sorte de fazer o gol. A primeira vitória de Jair Ventura no comando do Corinthians, suada, sofrida de virada, foi importante não só para dar tranquilidade ao treinador, mas também para manter o Corinthians na metade de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Timão na 9ª colocação com 33 pontos, a 9 pontos do G6 e a 8 da zona do rebaixamento. Estávamos ali a 6 pontos da zona do rebaixamento e era um candidato direto ali, que poderia diminuir para 3 pontos. Então a gente vencendo, a gente dorme ali na parte de cima, onde o Corinthians tem que ficar. Agora voltar, focar o próximo jogo dentro de casa para a gente voltar a vencer. Lógico que me preocupa você olhar e a equipe do Corinthians está entre as duas que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. É a nossa primeira semana cheia para a gente começar a implementar alguma coisa. Então, gradativamente a gente vai trabalhando, né? Eu falei da situação de começar sempre de trás para frente. A gente perdeu na minha estreia, empatamos, agora vencemos, que possa continuar esse caminho de vitórias que é o torcedor do Corinthians quer. É algo que o Jair precisa. O Corinthians nunca foi de finalizar muito mesmo, mas isso tem sido um mal da maioria dos times do futebol brasileiro, né? Agora, o time que tem Jadson, o próprio Douglas, que é um meia que chega um pouco mais, esse tem Cleison de um lado, você tem Pedrinho que entrou depois. Poxa, não era para finalizar mais. Não é possível ser tão acéfalo assim, né? Agora, a situação do Corinthians ontem foi muito crítica. Criou pouco. Estava perdendo para um dos rebaixáveis, um dos candidatos ao rebaixamento, que você falou que tem um projeto grande de rebaixamento. Se o Corinthians não ganhasse, ele também entrava no projeto. Estaria a 3 pontos da zona do rebaixamento. Pois é. A 3 pontos da zona do rebaixamento, ou seja,
É preocupante, sim, a situação do Corinthians, que precisa... Que tá no bolo, né? Do bolo dos 15 que você colocou aí. Sem dúvida. Tá no bolo dos 15. Eu não consigo ver o Corinthians rebaixado. Assim como eu não conseguia ver o Santos rebaixado. Mas os números do Corinthians são números de time rebaixável. E a torcida acha isso. Você vê quanto vazio? Ficou um tempão que o estádio sempre cheio lá, tá vendo? Bastante espaço vazio. O Corinthians, ele deu o primeiro chute da era Jair Ventura aos 37 do primeiro tempo de ontem. Os 2 primeiros jogos não tinha dado nenhum chute no gol. O primeiro chute foi aos 37 do primeiro tempo. O gol do Sport, que veio num pênalti, depois teve outro que eu teria marcado, o árbitro não marcou, ele obrigou o Corinthians a sair. É isso aí. Então acabou sendo um bem. Né? O Corinthians forçou, quando voltou, o Jair tirou um dos jogadores de meio campo e colocou um jogador mais ofensivo, então ele trouxe um pouco mais de criatividade para o time. O gol do Sport obrigou o Corinthians a sair da inércia, daquela coisa de só se defender. Isso pode ser uma coisa positiva, ou seja, deu para ver que dá para ganhar, nem que seja sofrido, não dá para ganhar, mas tem que atacar, né? Tem que jogar ofensivamente. Então o gol do Sport acabou ajudando o Corinthians.